Direto da redação. Vamos chegar agora também ao estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal está ativa. A Polícia Federal está na ativa aqui. A Polícia Federal ainda está nos desdobramentos da operação da quarta fase da Operação Unha e Carne no estado do Rio de Janeiro. E nessa quarta fase foi preso o deputado estadual Tiago Rangel. E você vai conferir agora na reportagem porque a Polícia Federal recolheu vários materiais. A Polícia Federal está com material lá da primeira operação de uma prisão de um assessor do Tiago Rangel, que era o Fábio Poubax, que até então era presidente da EMAB, da Empresa Municipal de Habitação em Campos, e fazia campanha para o Tiago Rangel ser deputado estadual. Ele foi preso no noroeste do estado do Rio de Janeiro, na região de Natividade, quando ele transportava material de campanha de Tiago, uma listagem para a compra de votos e dinheiro. Então ele foi levado na ocasião para o Tribunal Regional para a Justiça Eleitoral e a juíza determinou que ele fosse levado para a Polícia Federal. Polícia Federal, Delegacia da Polícia Federal na cidade de Campos. Na Delegacia da Polícia Federal na cidade de Campos, o Fábio Poubax, o celular dele, a Justiça autorizou que a Polícia Federal buscasse ali todo o conteúdo desse celular dele. E aí achou coisas cabeludas, escandalosas, fraude, licitação, um monte de coisa. Dali depois se deflagrou outra operação, que foi um desdobramento. Foi a Operação Poste de Midas. Apreenderam 2 telefones de Tiago Rangel. E telefone, mais uma vez, de Fábio Poubax e um monte de gente. Aí descobriu também preso em nome de laranja, uma confusão do diabo. Dali então se extraiu novos elementos de convicção, envolvimento com tráfico de drogas, uso da estrutura. Ele já era deputado quando já saiu a Operação Poste de Midas. Veja bem. Na primeira, ele era vereador, ele era da EMAB, ele era candidato a deputado. Na segunda operação, na Poste de Midas, ele já estava eleito deputado. Então descobriu-se ali que ele tinha vários postos em nome de laranja. Descobriu-se que todo mundo já sabia, né? E outras falcatruas que o Tiago ele cometia, outras vilanias que ele cometia no exercício de mandato de deputado estadual. A partir dali, a polícia pegou coisas mais graves, que foi desvio de dinheiro da educação para financiar a campanha da filha dele como deputada em Campos. Vereadora, perdão. Candidata a vereadora. A menina foi a vereadora mais nova, se elegeu, era candidata menor de idade ainda, do país. É? Não, e ela foi candidata, ela era menor de idade, ela completou a maioridade perto da eleição. Deu 2 meses depois de ser eleita. Depois de ser eleita, ela completou a maioridade. Mas foi uma campanha milionária, com gastos assim exacerbados. A partir da Poste de Midas, a polícia recolhe mais elementos de convicção e vem aí um desdobramento dessa Operação Poste de Midas, que é a quarta fase da Operação Unha e Carne, que já é no âmbito da DPF, da Ação de Direito de Preceitos Fundamentais, né? A DPF, Ação de Direito de Preceitos Fundamentais, que apura o envolvimento da classe política no Rio de Janeiro, o crime organizado, o envolvimento com órgãos de controle externo, com políticos no estado do Rio de Janeiro, que apurava. A DPF, ela surge para disciplinar a entrada da polícia e evitar que a polícia cometesse abusos ao fazer incursões em favelas. Depois disso, o que se constata? Que começou sendo presidida por Edson Fachin. Depois disso, a DPF, o Edson Fachin vai para a presidência do Supremo Tribunal Federal e a DPF vai para as mãos do Alexandre de Moraes. Aí tem uma virada de chave. O Alexandre de Moraes identifica o entrosamento, cumplicidades entre agentes políticos com criminosos. Então ele traz essas investigações e elementos do Poder Judiciário vazando informações para bandidos. Então ele traz, por conta disso, esses elementos para dentro da DPF e começa a investigar. Aí deflagra a Operação Unha de Carne 1, 2, 3, 4, e chega a quarta. Nessa quarta, o alvo é Tiago Rangel em função da ficha corrida do Tiago Rangel nesses fatos que revelavam. Opa, tem diálogo dele com o traficante aqui, ele está empregando um parente até de traficante em troca de voto em escolas, na educação. Que loucura, olha, ele está fraudando também, ele está tirando dinheiro da educação também para botar em campanha eleitoral, para fazer negócio, para botar em
postos de gasolinas, que é outro setor também que está envolvido com o crime organizado. O conjunto da obra, então, levou Alexandre de Moraes a trazer isso para dentro da DPF e deflagrou a 4ª fase da Operação Unicarne. Nessa 4ª fase da Operação Unicarne, a polícia consegue captar mais coisas. Na Posto de Midas prenderam 2 telefones de Thiago Rangel. 2 telefones. Extraiu-se dados. O Thiago Rangel, com os 2 telefones presos, ele passou a fazer o quê? A usar o telefone da esposa. Segundo informações, ele estaria usando da esposa. Pegaram agora também o telefone da esposa. E essa operação agora, a Unicarne, ela foi mais ampla, que ela pegou todo um conjunto de pessoas que estavam no entorno do Thiago e até o operador financeiro dele, que é o Luiz Fernando Passo. E essas pessoas se falavam muito por telefone, elas mandavam muito áudios. Tudo que a polícia pegou agora, de certa forma, parte do que a polícia pegou, apenas uma pequena parte, está sendo vazada e a imprensa ela está divulgando, a imprensa está tendo acesso. O jornalismo da Rede Globo tem divulgado muitos áudios, muitas gravações, muitas transcrições que são verdadeiras, que são verídicas e que estão no bojo desse processo. E uma delas que chamou a atenção foi um diálogo entre o Thiago Rangel e seu operador Luiz Fernando Passos. Quem é o Luiz Fernando Passos? Ele é um ex-policial civil, ele foi expulso da Polícia Civil, ele já passou pelo sistema penitenciário, cumpriu pena, saiu de lá, ele conseguiu se estabelecer como empresário no ramo de postos de combustíveis. Ele associou-se ao Thiago Rangel nesse episódio, ele montou uma igreja para ele, uma igreja que não funcionava, então ele tinha um conjunto de empresas por onde circulava esse dinheiro. E você vai verificar agora o diálogo deles, quando o Luiz Fernando fala abertamente com o Thiago, eles combinam a questão do dinheiro para a compra de votos na campanha da Tamires Rangel, que é a filha de Thiago Rangel. Você vai ficar assim estupefato porque fala abertamente e a polícia teve acesso a uma mala de dinheiro de 500 mil reais que foi trazida para a compra de votos. Ô Fabrício, nós estamos falando no numerário 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para gastar no dia da eleição. A campanha eleitoral em Campos, a campanha dessa menina, da Tamires Rangel, a cidade foi inundada de bandeiras dessa menina. Por onde você passava tinha bandeiras. As ruas inundadas de bandeiras, pessoas segurando bandeira. Você sabe o que é a pessoa segurar bandeirinha na rua, ficar sentadinha ali o dia todo? Aquela pessoa não está simplesmente segurando a bandeira, ela já está vendendo o voto dela, está recebendo semanalmente para segurar a bandeira, mas é para ter o compromisso do voto no dia. E no dia do voto, churrascos em bares em frente às zonas eleitorais, tudo de graça, tudo pago o dia todo, cerveja por conta, churrasco por conta, além do dinheiro físico de pagar, olha aqui, ó, segura a bandeirinha, ela é R$100, R$200 por semana. Antes de você soltar o áudio, desculpa, você acha isso prejudica a eleição? A eleição não, o mandato da vereadora Tamires Rangel implica em alguma coisa que falta mais 2 anos ainda dela no mandato. No município de Campos, ela hoje como vereadora. Interfere, atrapalha, isso pode criar algum transtorno, um afastamento dela? Implode a candidatura dela, implode o mandato dessa menina, implode a vida dessa menina, um pai. Ela pode ser cassada? Pode ser cassada pela Câmara, pode abrir um processo disciplinar para cassar ela. E poderá fazer isso. Mediante de todas essas denúncias. Deveria fazer isso, a Câmara. Eu tenho, na verdade, assim, vou dizer a você que eu fico sensível em relação à menina, mais jovem. Como é que um pai mete uma filha de 19 anos numa sujeirada dessa, num negócio desse? É um pai inconsequente fazer um negócio desse. Porque a menina jovem, ele está acabando com a vida de uma jovem. Imagina o estrago que ele provocou na vida dessa menina. O que ele implicou na vida dessa menina. As informações que teria também empresas, eu não sei se tem, é provável que tem empresas em nome dessa menina. A Secretaria de Fazenda do Estado provavelmente vai caçar a inscrição estadual desses esportes do Thiago Rangel. Ele vai perder esses esportes. Ele vai ter essas inscrições fatalmente caçadas pela Secretaria de Estado de Fazenda. Ela não vai continuar operando. Porque são empresas que flagrantemente praticando fraude,
fraude na venda de combustível, roubando o consumidor, segundo a reportagem. Você viu a reportagem do RJ, e é verdade, aquilo é fato, aquilo a gente divulgou aqui já. Essa questão de você botar chip na bomba, para dar o truque da bomba, o cara comprar 10 litros, você abastecer 6. Crime contra a ordem tributária, empresas em nome de laranja. Os laranjas todos no entorno ali são pessoas que são funcionárias dele, alguns até nomeados em cargos de governo do estado ou até na Assembleia Legislativa. Então o nível de loucura disso tudo aí é muito grande. Ele conseguiu levar a filha dele com 19 anos, uma jovem pro fundo do poço. Pro fundo do poço. O que ele conseguiu, o que um pai, como é que um pai faz isso com uma filha, meu Deus do céu? Quem deve estar tocando esses postos agora com o Thiago Rangel preso e essas situações todas aí? São os laranjas, são as pessoas que vão ser implicadas. Essas que pessoas, talvez estariam nomeadas e não estão mais nomeadas. Alguns estavam nomeados até recentemente. Tinha gente em PEN, tinha gente não sei aonde, tinha gente que foi do Detran. Isso foi um negócio tão louco, eu não sei como. Aí, me perdoe, o Cláudio Castro não pode ser um débil mental, um idiota. Como é que ele foi tragado, foi levado para isso? Esse Bernardo Rossi, que foi secretário de Estado de Meio Ambiente, como é que vai nisso? É o que? Ambição pelo voto? É pedido para dobrar, para ter voto, para se eleger a qualquer custo? Foi um vale tudo. O governo do Estado foi completamente capturado por esse tipo de gente. E isso pode respingar no ex-governador Cláudio Castro. Vai respingar? Eu não tenho dúvida que Cláudio Castro, eu não sou profeta não, e tenho fama de ser um péssimo profeta, e vai ser preso. Vão prender o Cláudio Castro, eu não sei se é no âmbito da Unicarne, eu não sei se é no âmbito da Carbono Oculto, mas é tanto da Carbono Oculto, mas é tanta coisa que está acontecendo, assim, é tanta coisa implicando o Cláudio Castro, que sinceramente talvez ele já esteja esperando a hora derradeira de ser levado também, de ser preso. Roberto, 2 representantes da Légida, o Rodrigo Bacelar e o Thiago Rangel, representantes da Légida, nossos deputados, situações diferentes, óbvio. Hoje eu posso dizer detalhadamente que a situação de Thiago Rangel é um assunto muito mais grave do que o de Rodrigo Bacelar, mesmo estando na 4ª fase da Unicarne. Rodrigo, se eu não me engano, foi na 2ª ou na 3ª, eu não sei. Foi na 2ª fase. Foi na 2ª fase. Como que você avalia isso, Thiago, a situação de Thiago Rangel e a situação de Rodrigo Bacelar? Por hora, a prisão de Rodrigo Bacelar, ela difere da situação de Thiago. Porque o Rodrigo, ele está preso, ele é acusado de vazar informações junto com o Macário Júdice. Já fui crítico aqui várias vezes desse decreto de prisão do Rodrigo, porque acho que o fundamento é fraco. O Rodrigo não vazou informação pro cara, o cara conversa com ele, ele não esteve com o Macário, com uma polícia firme, a própria polícia reconhece isso. Então a prisão do Rodrigo, o fundamento agora que está ali, isso aqui é o fundamento da prisão do Rodrigo, fraco. Rodrigo não é investigado, Rodrigo não foi alvo de busca e apreensão, não foi alvo de mandato de prisão nessa fase da Unicarne que prendeu o Thiago Rangel. Mas dependendo do que tem ali com o Thiago Rangel, ele pode agravar muito a situação do Rodrigo. Pode agravar muito a situação do Rodrigo. Até agora que está se dizendo é Thiago falando que o Rodrigo mandou tanto dinheiro. Não há nenhum ato de Rodrigo, não há nenhum envolvimento, assim, prova do envolvimento direto do Rodrigo nisso aí com o Thiago. Até agora, o que apareceu até agora, não. Mas essas investigações, elas vão se aprofundar e Thiago e Rodrigo, em algum momento, possivelmente, podem ter se falado. São 2 parlamentares. Não sei o que essas pessoas conversaram, não sei o que essas pessoas elas traçaram, o que elas combinaram. Mas o Thiago, ele tem potencial para agravar a situação do Rodrigo e para agravar a situação de muitas outras pessoas. O Cláudio Castro. Outros deputados também? Thiago tinha pouca relação com a maior parte dos deputados. Ele não era uma figura benquista. Ele não era muito benquista na Leste, não era. Mas ele tinha relação com o Vitor Júnior, que viajou com ele de helicóptero. Andava no helicópterozinho que quase caiu os dois. Parece que alguém deu um pum no helicóptero. O helicóptero caiu ali nessa mediação. Você está falando uma coisa séria? Não, eu tô te falando. Alguém foi mesmo. Alguém estava reclamando na hora. Foi justamente no momento, foi coincidência. Justamente no momento que o helicóptero... Isso foi o que falaram comigo, né? Olha, foi um momento que coincidiu, porque alguém deu um pum, alguém estavam brincando até, alguém deu um pum dentro do helicóptero. Foi justamente quando deu uma pane, o helicóptero fez um pouso forçado. Foi coincidência, não foi o pum que derrubou o helicóptero. Claro. Foi coincidência. São conversas de bastidores que a gente pega, que a gente vai saber. Não perde a piada, né? Não, isso não é piada, cara. Isso aconteceu mesmo.
Foi. Pum! Não foi o Pum que derrubou o helicóptero. Foi uma Ou então se vão pular logo, o cheiro tá muito forte aqui, vão pular. Foi uma Aí desequilibrou ali. Foi uma coincidência, né? Mas as pessoas comentam muito, voltando ao assunto agora sério, as pessoas comentam muito sobre a situação do Rodrigo e a situação do Thiago Rangel. Não, isso aí vai ser. E o que acontece? Isso aí tem potencial para agravar a situação de todo mundo. E outros deputados que podem ser atingidos? Pode. Isso aí pode. Isso aí vai. Não, outros deputados vão ser presos, cara. Vão ser presos não por causa do Thiago, mas por causa de outras broncas. Você tem gente ali envolvido com Detro, você tem gente... O Estado era partilhado com deputados, eles tinham indicações. Você falou isso. Você vai ter outros deputados presos ali por outras broncas. A LERJ vai ser alvo de outras operações policiais. O Thiago Rangel, ele começa a escalar da carreira de Thiago Rangel, como ele foi DAS na Prefeitura de Campos, lá atrás, no governo do Alexandre Mocaibe, trabalhou no setor de transporte da Prefeitura com o Olavinho, né? Ele era ajudante de ordens de Olavinho. O Thiago uma vez seria demitido, o Mocaibe iria demitir, mas acabou não demitindo, houve pedido, ele ficou. Aí depois o Thiago já estava envolvido com van, porque ele tinha van e ele alugava as vans para transporte fora do domicílio de servidores, que não era em nome dele, creio que era em nome do pai, em nome de alguém. Uhum. O Thiago depois, ele vai para o Detro ser fiscal do Detro. O Thiago sofre uma tentativa de homicídio, foram matar o Thiago, mataram o primo dele no lugar dele, o Thiago levou um tiro na bunda. Você comentou isso também. Comentei isso aqui. O Thiago depois, ele se torna um problema no Detro, porque os prefeitos estavam reclamando que o Thiago estava apertando os donos de vans para favorecer as empresas de ônibus. Ali que o Thiago começa a colocar o boi na sombra. Ele começa a amealhar dinheiro naquele esquema, o Rogério Onofre, que era presidente do Detro, naquele esquema do Pisciano, aquele esquema das empresas de ônibus. Ele trabalhou, ele se aproximou do Rogério Onofre, fazia alguns trabalhos para o Rogério Onofre e o Rogério Onofre deixava cair alguma coisa para o Thiago Rangel. Ele comprou o primeiro postinho dele, um velho. Um postinho quase velho. Ele comprou uma casa em Campo Grande, para ficar em Campo Grande, que ele não conhecia o Rio, ele achou que Campo Grande estava perto de familiares, chegou lá na área de milícias. Depois ele sai dali, vai para um lugarzinho melhor. E ele vê que o posto é um bom negócio. O Rogério Onofre entra também no negócio ali, fazendo a inversão de capital do que ele ganhou naquele esquema todo, imposto de gasolina, botando com o Thiago, o nome de Thiago. Ele foi crescendo, ele entra nesse mercado de combustível, ele começa a ganhar dinheiro com sonegação de impostos. Passeio de notas, você vai encontrar posto de Thiago no Espírito Santo, porque era em Minas, em Muriaé. Fazia essa ponte, né? Era, porque o combustível era comprado por lá, porque o ICMS era menor, mas não chegava lá só a nota, chegava o combustível no estado do Rio de Janeiro. E assim, com essa questãozinha da bomba, com chipzinho na bomba, daí vai botando burrinho na sombra, vai ganhando dinheiro, né? E mais recentemente, eu acho que a polícia ainda não chegou, ou vai chegar em alguma das operações, é um outro fato, refit. A ligação desses deputados de posto de combustível, que é o caso do Thiago e tantos outros ali, com a Refit. Porque o esquema envolveria também entendimento com a Refit para comprar gasolina e diesel a um preço mais barato lá na Refit. Isso estava no jogo, estava no bojo. Né? E daí fazer um bem bolado para os postos de gasolina, comprar preços mais baratos da Refit, os deputados. Isso fazia, segundo informações também, fazia parte do entendimento. Então o óleo diesel e a gasolina, se você for observar onde esse pessoal comprava, era com a Refit. Assim, há tudo uma conexão, tem muitas coisas ali que elas tudo vai se encaixando, o cenário vai se encaixando. Elas estão interligadas, né? Elas estão interligadas. E quando você vai lendo, quando eu vou lendo ali o processo, eu vou lendo o inquérito, eu vou capturando essas informações, vai somando. Eu vou linkando. Uhum. E o Thiago também vai chegar em Thiago ainda crime de ameaças, porque tem testemunhas que se dizem ameaçadas por sicários do Thiago. Tem pessoas que eram intimidadas, que eram atacadas em redes sociais, sabia? Nós tivemos ontem uma pessoa aqui falando, comentando no programa. Em redes sociais, sicários que atuavam em redes sociais para intimidar testemunhas, para intimidar denúncias contra Thiago. Isso tudo aí, a polícia provavelmente em algum momento ali, ela vai
Ela vai chegar nisso. A grande prova é que está ali que ele falava, né? Que ele falou que ele ameaçou o cara, mandou dar um tiro. Agora vamos ao diálogo aqui com o dinheiro, quando ele com o Luiz Fernando, eles falam na chegada do dinheiro, que é muito interessante. Põe aí o áudio, por favor. Nós temos que trabalhar em cima disso aí. Vamos partir para dentro, bem organizado, na nossa campanha dos nossos vereadores, a campanha da sua filha, ela chegando grande no resultado final. Tentar, com a graça de Deus, fazer mais um candidato, ou quem sabe o terceiro. Tem que manter o pessoal, não adianta esperar para negociar de novo na hora da eleição, porque a gente gasta muito, tem que comprar o cara na hora, só para as vésperas das eleições. Esse pessoal é caro, mas um pessoal que você pulveriza dentro do próprio sistema de governo, dentro do Estado, dentro da Prefeitura, esse pessoal representa as lideranças de um de 50, outro de 30, outro de 100, outro de 200. São as pessoas que arrumaram os votos para você. Na hora da eleição a gente reforça, mas levar tudo na grana só se você tiver um movimento muito forte dentro do governo para fazer isso na última hora. Veja bem, então além da grana na última hora, tinha que botar na máquina, pulverizar na máquina, com nomeações dentro do governo. Então a máquina do governo, ela era um diferencial. O cara, ele recebia ao longo dos anos e na reta final, então, vinha o dinheiro, vinha os 3 milhões, vinha os 4 milhões. Aí como é que você enfrenta uma campanha como essa? Como é que você faz uma campanha como essa? É só desse jeito que os caras conseguem derrotar o voto de opinião. É com muito dinheiro. Você pega algumas figuras empolgantes que tiveram a eleição, tiveram boa visibilidade, mas na hora do funil de voto, você vê que o voto vai se desafunilando, ele vai migrando, ele vai fugindo para o quê? Para o dinheiro.